Shalom, shalom, crianças. Vamos começar? Vamos fazer oração então para nós começarmos. Vamos lá, unindo as mãos, fechando os olhos, abrindo o coração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite que o Senhor nos deu, todinha, para nós louvarmos e agradecermos o Seu nome. Muito obrigado por cada criança que está aqui, ó Pai. Que neste momento nós venhamos esquecer, ó Pai, os nossos problemas, as nossas preocupações e focar, ó Pai, em Ti, na Tua palavra, ó Pai, para aprender mais e mais de Ti. Cuida de cada criança, cada professor que vai ministrar, o nosso culto, Senhor. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bem-vindo, Pai. Vem e fica aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, então, para começar, nós vamos falar sobre o versículo de hoje, né, tio? O versículo é uma coisa que é muito bacana, que é nós crescermos, né? Quem aqui gosta de crescer? Eu gosto de crescer. Crescer não só no físico, né? Mas crescer em sabedoria, em conhecimento, na graça do Senhor, não é? Então nós vamos ler juntos aqui esse versículo, combinado? Ah lá, 1, 2, 3. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a Pedro 3,18. Bem, e hoje, para começar, eu já vou falar qual que é o título de hoje: O Novo Nascimento. Olha lá, pessoal, no slide, o que é aquilo ali? Um bebê fofinho, nascimento. Quando chega um bebê na família, quem aqui tem um bebê na família? Um irmão? Você tem, né? O Gustavo. Ah, uma bebê também. Tem bebê na sua família? Não? Nem? Não, no seu vai ter. Quando chega um bebê na família, como que a gente fica? Alegre, feliz, né? Que o bebê tá chegando. Aí todo mundo, ai, vamos comprar tal coisa pro bebê, que é um nascimento, não é? E aí, pessoal, o que nós vamos falar hoje, né, tio? É sobre o novo nascimento. O que será que é isso, o novo nascimento, hein, gente? O que? Me diga. O que é nascer para a família de Deus? É preciso o que para nascer na família de Deus? Fé, mas antes de tudo? Então, mas antes de tudo isso, o que eu preciso? De amor, mas eu preciso aceitar, não é? Jesus é tão lindo, é tão bom, que ele não vem entrando em nós, no nosso coração. Nós temos que aceitar, né? E aí a gente coloca uma sementinha, ó, no nosso coração, que é o novo nascimento. E aí nós vamos crescendo, né, tio? Até se formar uma árvore, né? Tem que ficar forte. E como que faz para ficar forte? Comer feijão. Mas espiritualmente, na palavra, ler a Bíblia, fazer oração, né? Sempre. Ah, mas aí acho que não é, não. E hoje nós vamos falar sobre duas famílias. Uma que nasceu de novo e a outra que não. O tio vai começar. Amém, isso mesmo. A gente vai falar sobre um personagem que nasceu de novo e outro que não nasceu de novo. Mas agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que todos nós somos filhos de Deus? Não. Sim, não? Quem acha que sim? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. E quem acha que não? Ah, sim. Bem, então agora o que a gente vai? A gente vai abrir em João 1,12. João 1,12. Que vai falar sobre isso pra gente. Quer ler, Tia? Posso ler?
João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha aí, hein? Lembra da pergunta que eu fiz para vocês? Todos nós? Todos nós somos filhos de Deus? Nesse versículo está falando, né? Quem é filho de Deus? Mas todos quanto o receberam. Receberam quem? Jesus, isso. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Certo? Então vamos lá, né? Então o que a Bíblia nos ensina? Para sermos filhos de Deus, temos que crer em Jesus e receber como nosso único Salvador. Certo? E agora a gente vai falar sobre a história do personagem que a gente falou, que esse nasceu de novo. Alguém já ouviu falar de Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu. O que era um fariseu? Um fariseu eram pessoas que eram muito religiosas, sabe? Eram pessoas que eram da alta corte dos judeus, sabe? Que pessoas que eram importantes. Só que eles eram muito religiosos e eles não acreditavam em Jesus Cristo. Vocês conhecem alguém que não acredita em Cristo? Tem muita gente, né? Você conhece, né? E eu conheço também muita gente. E Nicodemos é assim, ele não acreditava, né? Ele era, como eu falei para vocês, era fariseu. Ele acreditava a partir do princípio do Novo Testamento, naqueles livros que falavam que tudo que você fazia depois você teria que pagar. No Velho Testamento, no Velho Testamento, tudo aquilo que você fazia, você deve pagar. Olho por olho, dente por dente. Ferro e fogo, isso mesmo. Isso mesmo, tá certo, tia. Bem, e a gente continuamos, mas um dia, mas na época, Cristo já estava lá, Cristo já tinha nascido, já estava fazendo os milagres dele, né? E nisso, Nicodemos foi, uma noite, ele foi procurar Jesus. Só que daí ele foi à noite. Por que você acha que eles foram lá? Que ele foi à noite? Por que será, gente? Ele foi à noite procurar Jesus. Ele poderia ter ido no dia, né? Mas ele foi à noite. Porque ele não queria que ninguém via ele. Porque eu falo para vocês, os fariseus, eles não gostavam de Cristo, eles não gostavam de Jesus Cristo, eles tinham ciúmes de Jesus Cristo, porque Cristo falava para pessoas e juntava muita gente, e eles não acreditavam nisso. Então o que fez? Nicodemos foi à noite, escondidinho, e foi falar com Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo já sabe tudo, ele sabe tudo das coisas da gente, sabe o que a gente pensa, sabe aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai falar. E tá bom, e aí ele foi. Aí ele foi encontrar com Jesus, e ele sabia que Jesus era o próprio Deus, né? Aí ele pegou e ele foi lá, certinho, e aí ele pegou e falou assim, mestre, eu quero te conhecer melhor, né? Eu quero, né, te conhecer como o Senhor Jesus Cristo, como que eu posso receber o Senhor como Jesus Cristo? E daí Jesus diz para ele, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. E aí Nicodemos ficou com aquele ponto de interrogação enorme na cabeça. Imagina, faz uma interrogação. Ficou com a interrogação, falou assim, nossa, mas nascer de novo? Como que é nascer de novo? Será que eu vou nascer de novo? Daí ele falou assim para Jesus, mas nascer de novo, eu posso nascer novamente da barriga da minha mãe? Voltar na barriga da mãe, o Senhor, né? Entrar, abrir a barriga da mãe. Isso, porque ele já era um homem já de uma idade avançada, né? Não era um menino novinho, né? E aí ele falou assim, nossa, como que pode isso, né? E Nicodemos precisava, queria saber isso daí. E daí o Senhor Jesus Cristo falou para ele que era preciso um novo nascimento. E não era um nascimento físico, era um nascimento espiritual. É diferente. Diferente, isso. E Jesus falou para ele que é preciso, que ele precisava o quê? Fazer o quê? Ele precisava se arrepender. Isso, precisava se arrepender dos pecados. Tio, e aí eu quero lembrar para vocês o que é pecado. Isso. É tudo que a gente pensa, que a gente faz, não agrada a Deus, isso mesmo. Bom, pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala ou faz que não agrada a Deus, isso mesmo, tia.
Isso mesmo. E aí ele pegou e falou assim que ele precisa se arrepender dos pecados, como eu falei, e crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E que Jesus Cristo ia morrer na cruz para trazer a salvação para todos nós, como ele fez, né? E Nicodemos entendeu esse do novo nascimento. Ele creu que Jesus Cristo como seu único Salvador. Lembra que a gente falou na história que um personagem nasceu de novo e o outro não nasceu de novo? Então Nicodemos entendeu isso. E a gente comprova isso que ele nasceu de novo porque Nicodemos defendeu publicamente Jesus. Quando eles queriam estar acusando Jesus e de coisas que ele não fez, Nicodemos defendeu ele publicamente. E não só isso, quando Jesus morreu, ele ajudou a colocar o seu corpo no túmulo. Olha que história, Ele né? teve vergonha, né? Não, ele não teve vergonha. Não está escrito lá na palavra de Deus? Os vergonhosos não herdarão o reino dos céus. Não está? Então, por exemplo, se alguém está falando lá na escola, esse Deus aí, não é nada. O que nós temos que fazer? Com amor, né? Porque Deus é amor, né? Não é, gente? Deus é amor. Com amor a gente vai falar assim, não é bem assim. Ou às vezes tem momentos que a gente tem que orar, né? Não adianta entrar em confronto, mas nós temos que orarmos pela pessoa e pode ter certeza que vai chegar uma hora que ela mesma vai vir pedir oração para você. Voltar para barriga da sua mãe? Não tem jeito. Esse novo nascimento, né? Esse novo nascimento, nascer de novo, que o tio Paulo até falou, não é a gente voltar para a barriga da mãe de novo, mas é nascer espiritualmente. Como que faz para a gente nascer de novo? Mas antes de batizar, que eu tinha falado já, aceitar Jesus no nosso coração. Mas e antes? Oi? Olha, que bacana! Olha, tá vendo que fala sobre o batismo, né? Muito bom, Josué, gostei. João Batista. Jesus, ele é muito perfeito. Ele nos fez, nós saímos da barriga da mãe, não é pra gente retroceder, mas é pra nós, como diz o louvor, vamos avançar, não vamos parar de crescer, nós temos que avançar. E lá em Salmos 127 está escrito que os filhos serão como flechas na mão do Senhor. Então você vai mais longe do que sua mãe foi, que o Senhor vai te levar para lugares bem altos, não é? Não, mas aí você pede para o Senhor tirar o medo, a vergonha. Eu vou perguntar de novo para vocês. O que precisa para nascer de novo? Primeira coisa. Não, mas tem antes de aceitar. Lembra que a gente falou? Reconhecer que somos pecadores. Isso mesmo. Reconhecer que a gente somos pecadores e que a gente precisa de Cristo, né? Fora isso, depois que a gente reconhece que a gente é pecador, sabe o que a gente precisa fazer? Pedir perdão para Deus. Porque a todo momento a gente peca, não é? E aí sim, o próximo passo é aceitar Jesus como nosso Salvador. Bem, agora, vou falar para ti agora. Teve quem nasceu de novo. O que eu falei no início? Tinha quantas famílias? Uma aqui e a outra que não nasceu de novo, exatamente. A outra que não nasceu de novo, não sei se vocês já ouviram falar sobre o rei Agripa. E a esposa Berenice? Não é Agripa, é Agripa. O rei Agripa e a sua esposa Berenice. Não, é Berenice. Berenice. E essa história está lá em Atos 25, 22. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada também, lá no Novo Testamento. É no Novo Testamento, né? Atos 25. E nessa época, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E as pessoas já ouviram falar do amor de Deus, como Jesus fazia milagres, né, maravilhas. E muitos aceitavam
25, versículo 22. E muitos já tinham aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas muitos discípulos naquela época, o que eles sofriam por Jesus? Eles eram perseguidos? Eram muito perseguidos, né? E aí, a gente fala, esse aqui é o Agripa, a Berenice, e esse aqui, quem será que é, hein? Paulo. É o apóstolo Paulo. Isso. Atos 25, 22. A partir dele. Ele já não era mais Saulo, viu? Que já era Paulo, Já né? era Paulo. E Paulo estava preso, né? Porque ele tinha aceitado Jesus e ele estava preso por isso. E aí, o rei Agripa e a sua esposa Berenice ficaram inculcados com aquilo, né? Mas por que está acontecendo isso? E chamaram Paulo para conversar. E foi conversar com eles. E aí, Paulo aproveitou, olha que bacana, nós aproveitarmos as oportunidades para falar de Jesus. O que chama isso? Estratégia. Vocês já pediram para Jesus dar estratégias para vocês falarem do amor dele? Para os amigos de vocês? Pensa nisso, Mar. E é bem bacana porque Deus dá estratégia. Deus dá estratégia. Já tem uma para você? Você quer contar a estratégia? Quer contar? Vai contar a estratégia que Jesus deu para ele. Então, uma vez eu estava voltando da igreja com a minha avó e com meu tio. Ela pegou uma amiga dela. A gente começou a falar lá de Deus. Ela falou, tem uma de religião. Eu falei que religião não tem nada a ver, eu falei que tem que aceitar. Isso. Eu falei que quem não aceita pode. Dela não ligou muito. Mas você fez sua parte, né? A religião não leva a lugar nenhum. A gente tem que viver o cristianismo, Cristo, que Jesus Cristo nos ensinou, né? E aí, Paulo foi lá, a Agripa e a Berenice chamou e foram ouvir Paulo. E Paulo aproveitou para falar de Jesus, que ele era um homem muito religioso, muito certinho. Não, só eu que consigo, só eu que sei. Não, ninguém sabe mais do que eu. E esse Jesus, ele se achava o certão, o bonzão, o mais, né? Só que aí, mais um dia ele encontrou quem? Jesus, numa estrada. Encontrou Jesus. E aí, Jesus começou a conversar com ele. Imagina Jesus, gente. Sabe, Jesus deve ser muito manso, humilde, né? Tranquilo. E foi conversando com Paulo. Até que Paulo entrou, que Jesus falou para ele, e ele aceitou Jesus? Aceitou. Ele nasceu de novo, né? Ele era, tanto que Paulo era antes de quem que ele era? Saulo, não é? Igual a gente falou, ele era Saulo, depois ele teve todo aquele encontro com Cristo, né? E ele perdeu a visão, tudo, e a partir daquele momento, depois que voltou a visão, ele era outro homem, né? Porque ele tinha conhecido Cristo, né? Então foi uma forma especial, né? De ele conhecer Cristo. E aí Paulo contou para o rei Agripa que desde aquele dia ele começou a servir a Jesus, falando do amor de Jesus para as pessoas, né? E por isso que ele estava preso. Mas muitos judeus não acreditavam que Jesus era o Salvador. E aí Paulo teve muita coragem, né, de falar de Jesus para as pessoas. Até que ele chegou pro Agripa e falou: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Sabem o que o rei respondeu? Cri. Vocês não acreditam, gente, o rei Agripa, ele não quis aceitar Jesus como Salvador. E Jesus é intruso, Jesus fica forçando.
Não. Jesus dá o livre-arbítrio, né? Para você aceitar ou não. Você pensa que assim, em pouco tempo vai me tornar cristão? Olha só. Travão, hein? E aí Paulo fez a parte dele, não é? Porque a gente faz a nossa parte, mas quem é que convence? O Espírito Santo, Jesus, né? Naquele momento, ele não nasceu de novo e por isso não se tornou filho de Deus, né? Lembra do comecinho da história? E para nós aceitarmos, né? Jesus em nosso coração e ter a salvação, primeiro, ó, o que significa o amarelo? As ruas de ouro, lembrar das ruas de ouro, que lá não haverá tristeza, só alegria, não é? O reino dos céus. Mas só que para entrar no reino dos céus, qual que é depois? Meu coração não pode ter pecado. Exatamente, né? Lá, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, não pode ter o pecado. Exatamente, que a sujeira não pode, né? E a gente pedindo perdão, aceitando Jesus. Lembra que eu falei para vocês? Reconhecer que somos pecadores? Pedir perdão. Isso aqui, ó, o sangue de Jesus nos purifica, né? E a gente tentar dia a dia também pedindo perdão dos nossos pecados, orando, buscando a Deus, não é? Para o nosso coração ficar sem pecado. É difícil, né? Porque nós somos pecadores, mas sempre tentando melhorar, não é? Lembra que a gente peca a todo momento, né? Mas a gente tem. Ó, lembra que a gente peca e todo momento a gente está pecando, às vezes por pensamento, às vezes por palavra, às vezes por uma atitude, mas a gente tem Cristo, então a gente pode ir lá, se arrepender dos nossos pecados e pedir perdão para Ele. E aí, ó, a árvore, o que significa? Crescimento. Como que nós vamos crescer em Deus? Lendo a Bíblia e fazendo a oração. Isso, aceitar Ele, exatamente. Uma pergunta para vocês, ó. Você entendeu o que é o novo nascimento? Sim, O que é então? Isso. E aqui, todo mundo já aceitou Jesus no seu coração? Glória a Deus! Bom, gente, então aqui a gente está muito feliz que todo mundo aceitou Jesus, né? Inclusive a gente, com certeza. Então agora, eu quero que vocês lembrem de um amigo ou uma amiga que precisa nascer de novo. Então agora nós vamos fazer uma oração por esses amigos, tá? Mas amém, vamos orar, né? A oração pode tudo. Então o tio Paulo agora vai colocar essas crianças, né, tio? Não dá pra gente falar o nome, mas Deus já sabe do coração de vocês. Para nascer de novo, né? Senhor Deus, Pai, obrigado, Pai, por estarmos aqui, tá podendo orar pelas pessoas, orar pelas crianças que todos eles colocaram, né? E a gente coloca diante de Ti, Pai. Só o Senhor para fazer a boa obra, Pai. Só o Senhor para colocar no coração, colocar o arrependimento, o nascer de novo, Pai. A gente pede em oração ao Senhor que toque todas essas crianças que foram colocadas aqui, Pai, que venham conhecer verdadeiramente o Senhor, que venham conhecer a verdade. Igual a palavra fala, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que venham entrar no coração deles, que eles venham conhecer a Ti e que principalmente eles venham a nascer de novo. Em nome de Jesus, amém. Vamos contar até 3 e dar shalom? Vamos lá? 1, 2, 3 e...